Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui reunidos mais uma vez nessa manhã. Graças a Deus consegui. Hoje eu vou tentar trazer uma mensagem mais curta, até porque eu tô numa espirração danada. Então, tô só cortando as câmeras aqui. E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 16 de 4 de 2024, também conhecido como terça-feira. 6 horas e 59 minutos, falta 1 minuto para 7 horas. Olha minha caneca personalizada. Ah, gatão. Agora eu tenho uma caneca personalizada. Pois é, pessoal, estamos aqui reunidos nessa manhã a fim de fazer aquele devocional maravilhoso e é assim que nós devemos começar o nosso dia. Mergulhando na palavra de Deus. Não existe outro local na qual você e eu devemos estar a não ser na presença do Senhor. Por isso eu convido você nessa manhã, ou em qualquer horário que você estiver vendo, para que fique entendido, eu estou gravando ao vivo pelo Facebook e o Instagram. Após a gravação, o vídeo é postado no YouTube às 6h30 da tarde, beleza? Então, para que você não perca, o meu Facebook ele já está cheio, eu não consigo mais adicionar pessoas nele, tá? Então, se você está no Facebook, se nós somos amigos do Facebook e você está vendo pelo Facebook, pode assistir por aqui também. Se você está assistindo ao vivo pelo Instagram, assim que encerrar a live, não vai ser postado. Talvez um corte ou outro. Até porque eu estou usando outra página, né? Eu esqueci de mudar a página. Eu estou usando a página do Instagram Celção 1984. E essa página é só para falar de política. Só que aí eu não percebi que estava nessa página e não mudei para a página Celção 2022, que é sobre religião. Então, se você está vendo essa página, se você está nesta página, saiba que tem aqui no Instagram marcações que vai levar você para minha página pessoal, que não fala de política. Lá eu só falo de religião e da palavra de Deus. E assim que encerrar a live do Instagram, não vai ser postado mais nada nessa página, beleza? E no YouTube, lá no YouTube, se você entrar no YouTube, na minha página do YouTube, vai estar no link da descrição do Facebook, tem no comentário fixado e na descrição do vídeo, tem um link que leva você para o meu canal do YouTube. Lá no meu canal do YouTube tem uma playlist chamada Live Diária. Nós estamos na live 36 e é ali que eu posto essas lives na parte da manhã. Ela está intitulada Live Diária porque quando começou era diária, mas como a vida da gente não é o que a gente planeja, às vezes eu fico algum tempo sem postar. Por exemplo, fiquei quase 2 semanas inteiras sem postar, sem gravar, ok? E aí isso me deixa um pouco angustiado, porque eu amo estar aqui. Não é a Igreja Batista Ebenezer de Santa Isabel do Ivaí que pede para eu estar aqui. Não é o meu pastor Daniel Dantas que me obriga a estar aqui. Eu faço isso por amor à palavra de Deus, eu faço isso por amor à presença de Deus na minha vida. E é uma forma de levar o Evangelho de Jesus Cristo nesse mundo virtual, que tem tanta coisa ruim, tanta coisa perigosa. Beleza? Então, hoje eu vou continuar da palavra de ontem. A palavra de ontem ela ficou com 47 minutos, ela ficou um pouco comprida e faltava uma página ainda. Então eu encerrei a live antes de terminar aquilo que eu tinha preparado. Então, ao contrário de ontem que foi muito comprido, hoje vai ser mais curto. Entenda-se a 35 como parte A e a 36 como parte B, só para finalizar, beleza? Já são 7 horas e 2 minutos. Então vamos lá, antes da gente entrar na palavra e se aprofundar no texto bíblico, vamos fazer uma oração? Vamos convidar Deus para a nossa manhã, não só para a nossa manhã, mas para a nossa vida e para o nosso cotidiano? Querido Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus eu invoco o teu santo, poderoso e glorioso Espírito, Senhor. Não somos nada sem ti, sem a tua presença. E por isso que nós invocamos o teu nome, a fim de que seja o Senhor exaltado pelo nosso coração. Pai, graças eu te dou por esse momento, graças eu te dou pela sua palavra, graças eu te dou pelo entendimento que o Senhor nos permitiu ter. Pai, obrigado por esse estúdio, obrigado por esse microfone, por essas câmeras, por essa iluminação, obrigado por esse ar-condicionado.
que eu possa te dar graças por tudo, Senhor, pela roupa que eu visto, pelo alimento que eu como, pelo trabalho que eu tenho, pelos amigos que estão na minha vida, pelas pessoas boas e capazes que estão na minha vida, pelo momento atual que eu tenho vivido. Eu vivo hoje o melhor momento da minha vida, Senhor, e só estou vivendo esse melhor momento graças a Ti, ó Deus. Então, meus queridos e minhas queridas, eu vou convidar a todos a nós lermos o texto bíblico na qual nós estamos meditando. E é um texto bíblico que a gente começou ontem, né? E agora a gente vai concluí-lo. Se você está no Instagram, provavelmente você não está vendo a tela inteira nesse momento. Mas se você está no Facebook, você consegue identificar que eu estou abrindo a página com o texto, beleza? Ontem nós lemos o versículo 29, Mateus 5. O texto está na descrição do vídeo, beleza? Ontem nós lemos o texto de Mateus 5, 29 e falamos sobre o texto que diz assim: se o teu olho te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Então, na live de ontem, nós entendemos que o olho, ele é a referência, né? Pois o olho é o que ilumina a nossa vida, a nossa alma. Então, devemos manter o olhar em coisas santas, devemos desviar os nossos olhares dos desejos de cobiça e devemos também evitar estar olhando para aquilo que nos leva ao adultério, roubo e assassinato, né? Então, ontem nós usamos o exemplo de manter os olhos elevados, no Salmo 121, e na qual Pedro, ao desviar os olhos de Jesus, ele sentiu medo. Então, nós vemos que tudo começa pelo olhar. Tudo começa pelo olhar. Você olhou, você cobiçou, você aceitou no seu coração. E aí entramos no versículo 30. E se tua mão direita te fizer pecar, corta e atira para longe de ti, pois é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Jesus anteriormente ele usou a descrição do olho, né? Porque se o seu olho está levando você a cobiçar, se você está percebendo que os seus olhares estão se perdendo e que aquilo que você está vendo está te levando a pecar, arranca teu olho. Olha. Porque não existe nada mais importante do que a salvação. Só que caso você tenha olhado e cobiçado e aceitado, Jesus continua dizendo assim, falando da sua mão. E se tua mão direita faz pecar, arranca e joga fora. Então nós vemos o desejo iniciando com o olhar e agora nós já estamos na prática do pecado. Nós já estamos na pessoa, não naquela pessoa que ainda está cobiçando, não ainda naquela pessoa que está desejando, mas nós estamos agora na pessoa que já está praticando o pecado, que já está imersa no pecado, que já vive a vida de pecado, né? Uma reflexão rápida sobre esse versículo, porque você vê que ele fala para tirar a mão direita e jogar no fogo para que o corpo não vá para o inferno. E algumas igrejas usam isso de disciplina. Quando você ouve a pessoa dizendo, se você não é do meio cristão, do meio evangélico, você vai ver que algumas igrejas têm a famosa disciplina. Quando a pessoa peca, a pessoa erra publicamente, ela é posta no banco, ela deixa de exercer alguns cargos, algumas funções dentro da igreja, até que ela se recupere espiritualmente e fisicamente, pois uma pessoa ela não vai ter tanta moral e tanta ênfase em fazer um trabalho bem feito, porque ela está com o nome manchado. Então, a igreja, algumas igrejas, placas, né? Não a Igreja de Cristo, a igreja, instituição, algumas instituições usam esse método de correção baseado nesse texto, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, se uma parte do corpo está levando o corpo inteiro para o erro, então isola essa parte. E assim que é feita a disciplina dentro das igrejas evangélicas do Brasil, beleza? Eu concordo. Na minha igreja não tem essa prática. Eu acredito que seja algo ideal, algo interessante, para que a pessoa possa ter um momento de reflexão. Às vezes ela está muito imersa dentro do ministério e não tem uma visão externa do que está acontecendo. Beleza? Então vamos lá.
Quando Jesus fala sobre o olho, ele está se referindo ao desejo. Mas quando ele fala sobre a mão, ele já está se referindo à pessoa que está na prática do pecado. No 1 João, primeiro livro de João, capítulo 3, no seu versículo 4, diz assim: toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Vamos ler de novo. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Na versão Almeida atualizada, diz assim: todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive em rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Não, não é essa versão. Deixa eu ver. Eu vou ler aqui no meu celular. Essa página que eu estou usando, ela não tem a versão que eu quero. 1 João 3, 4. Almeida Corrigida 2009. Porque tem uma palavra aqui que eu quero dar ênfase nela. Então vamos lá. Na versão King James, que é a versão que eu uso, 1 João 3,4 diz assim: toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Na versão Almeida e Corrigida 2009, qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Vamos dar uma ênfase rapidinha nessa palavra iniquidade. Você vai ver isso durante toda a Bíblia. E o entendimento é que a pessoa que pratica a iniquidade, ele é o iníquo, né? Pecado é a falha e a desobediência à lei que nos afasta do eterno. Então, quando você peca, você age em rebeldia à lei de Deus. O que Deus fala? Não matar, não roubar, tal. Usa os 10 mandamentos como base. Você desobedeceu os 10 mandamentos, você cometeu um pecado. E isso é o que causa a distância entre o homem e Deus. Você pode acreditar que Deus está na sua vida, você pode acreditar que Deus ele está fazendo coisas. E verdadeiramente eu acredito que pessoas que estão no mundo, mas são pessoas boas, elas são abençoadas pelas suas boas práticas. Mas nós estamos falando de salvação. Uma coisa é você ser abençoado por Deus em vida, outra coisa é você ser salvo. Ali o texto que nós lemos diz: se a tua mão te leva à perdição, arranca e joga fora, porque não existe mais nada importante na vida do que a salvação, ok? Então nós estamos falando de salvação. O pecado te impede de ser salvo, porque se você está em desobediência ao dono da casa, ele não vai permitir que você adentre. E viver nessa prática do pecado é ser o iníquo. Então, quando a Bíblia fala sobre iniquidade, ele está falando assim, a pessoa que vive costumeiramente pecando. E isso é nós, quando nós não conhecemos a palavra. Lembrando que nós somos pecadores em busca da salvação, em busca de santidade. Nós não pertencemos ao mundo, mas estamos no mundo. A palavra de Deus diz que todos pecaram. Então, todos nós, mesmo em Cristo, pecamos. Eu sou um pecador falando para pecadores. Eu sou um homem morto falando para homens e mulheres mortas. Eu estou a caminho da morte, assim como você está a caminho da morte. Então, eu não sou melhor do que você. Eu apenas estou usando um caminho diferente. E o meu caminho se chama Jesus Cristo. E é por isso que eu faço esse trabalho, para que você também possa compreender a importância de estarmos em Cristo, para podermos nos livrar do pecado, para podermos nos livrarmos da condenação e podermos sermos salvos. Não existe nada mais importante do que a salvação. Amém? No original, iniquidade é anomia, que significa ilegalidade e violação da lei, injustiça. Isso é o ser humano, isso é o mundo. Lembrando que o mundo é o sistema caído que se opõe a Deus. Você sabe algo que se opõe a Deus? Comunismo.
Se você ver a base do comunismo, é tudo anticristão. É tudo anti a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz A, eles querem B. Se a palavra de Deus diz C, eles querem D. É só você perceber, estudar. O comunismo nada mais é que uma afronta ao Deus de Israel. Também é utilizada para descrever o abandono da fé cristã, rumo às práticas idólatras e apostasia. E aí nós já entramos num trecho de pessoas que vivem a palavra de Deus, mas estão se afastando. Elas também se tornam iníquas. Quando eu digo para vocês que nós somos pecadores e que a salvação, nós estamos a caminho da salvação, apesar que algumas igrejas acreditam que uma vez salvo é sempre salvo, não caia nessa ilusão. Você pode estar em Cristo hoje, mas amanhã você pode cair no pecado e ser condenado, beleza? E quando eu digo condenado, não estou dizendo nem no inferno. Se você fica pensando assim, o inferno, vou passar a eternidade no inferno. O inferno não é a eternidade, por favor. O inferno é o local de espera para o fim, pois o inferno e Satanás serão lançados no lago de fogo, na conclusão da grande tribulação. Segundo Tessalonicenses 2:7, diz assim: na realidade, o ministério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Vamos ler um versículo antes para dar um entendimento? Vamos ler do 4, então. Do 4 até o 7. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo e que chama Deus, e que se chama Deus, ou é objeto de... Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo, o que se acha Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como um Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vos sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifesto no seu devido tempo. Na realidade, o ministério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e destruirá pela glória da gloriosa manifestação da sua vinda. Ok? Então estamos falando de Satanás, né? Aquele que se opõe, a palavra a partir do versículo 4 diz, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo e se chama de Deus ou é objeto de adoração. Quem tentou tomar a adoração de Deus? Satanás. E aí, lá no versículo 7, ele diz, na realidade, o ministério da iniquidade já está em ação. Então, veja, ministério da iniquidade seria como um departamento que adora o pecado. Quando o escritor usou o ministério da iniquidade, ele está querendo dizer o quê? Existem pessoas que têm uma função que é praticar o pecado. E nós estamos vendo isso. Quando a Bíblia fala de apostasia, nós estamos falando de pessoas que viviam em santidade e que voltam-se para o pecado novamente. E passam a viver esse ministério de apostasia. Novamente usando o exemplo de Davi. Ontem eu usei o exemplo de Davi, que o homem segundo o coração de Deus, movido pelo seu olhar, pecou. Mas a partir do momento que ele pecou, ele buscou a sua redenção. Nós vamos finalizar hoje com esse texto, tá? Pera lá. Mas eu quero citar um exemplo que, assim, Davi era um homem que vivia segundo o coração de Deus. Eu falo isso direto, e Davi do Antigo Testamento é meu personagem favorito. Não escondo isso e tenho uma grande admiração pela pessoa de Davi, pela forma que ele buscou e adorou a Deus, pela forma que ele serviu a Deus. Ontem eu conversava sobre isso, sobre Davi, né? Que pessoa sensacional que ele deve ter sido, através dos relatos, de que quando o filho dele, Absalão, tentou tomar o poder, ele tinha todo o poderio para matar o seu filho ou prendê-lo para que o filho dele não tomasse o reinado dele. Só que ele amava tanto o seu filho, o que ele fez? Ele fugiu. Davi, o rei, fugiu e se escondeu. E quem tomou o poder foi Absalão.
porque ele não queria confrontar o filho dele, porque ele não queria matar o filho dele. Então imagina que coração bom esse cara tinha, né? Não almejava nada de poder, pois quando confrontaram o poder dele, ele falou, pô, ou eu mato meu filho e continuo como rei, então eu prefiro dar o reinado para ele, deixa que ele... Como o reinado era dele, ele era um homem que servia a Deus, e Deus já tinha falado que ele perpetuaria no trono, ele falou assim, deixa meu filho lá. Deus vai agir e, de certa forma, agiu. Pesquise a história de Davi que você vai entender, tá? Não é o nosso foco de hoje. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas foi impedido pelo Senhor de construir o templo, pois suas mãos estavam cheias de sangue. 1 Crônicas 22, do versículo 6 ao 8. Versículo 6 ao 8, tá? Certo dia, Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou-lhe que construísse uma casa para Yahvé, um templo ao Senhor, o Deus de Israel. E Davi disse a seu filho Salomão, meu filho amado, planejei construir uma casa em homenagem a Yahvé, o nome do Senhor, meu Deus. Contudo, a palavra do Senhor veio a mim, advertindo-me, derramaste muito sangue e fizeste grandes guerras. Não construirá um templo em meu nome, porquanto foste violento demais e derramaste muito sangue humano na terra diante da minha presença. Então nós vemos que Davi, ele tinha um desejo no seu coração de construir o templo para Deus, construir um local de adoração para Deus, físico, né? E aí se você fala assim, mas Deus não habita em templos feitos pela mão de homem, tá? Então fica no mato orando, fica na caverna, e deixa que a gente fique num prédio confortável buscando a presença do Senhor. Beleza? Então Davi tinha essa visão. Ele falou assim, poxa, eu quero construir um local que seja bonito, um local que seja grandioso, um local que seja vistoso, que as pessoas possam se sentir à vontade ali dentro, para que Deus possa ser adorado naquele local. E Deus falou, Davi, é o seguinte, cara, melhor você não construir não, porque... Você derramou muito sangue, né? Você foi para as guerras aí, você era um cara violento, você derramou sangue. E principalmente, um dos derramamentos de sangue que Deus está se referindo, Deus fala para ele, derramaste muito sangue, fizeste grandes guerras. Além das guerras, pois as guerras eram guiadas por Deus, né? Algumas delas. Derramaste muito sangue. Tem o sangue derramado de Urias. Urias é a esposa... É o marido da mulher que ele viu tomando banho. Lembra que eu falei ontem? Que ele viu a mulher tomando banho, desejou ela, e aí ele foi e cometeu adultério. Além de cometer o adultério, ele assassinou o marido dela, pois ele mandou ele para a guerra no front, na linha de frente, pois é o local que teria mais confronto. Então, Deus está condenando Davi, falando, você não vai construir porque você derramou sangue inocente. E aí, o que eu vejo? Eu vejo que as suas práticas podem estar impedindo Deus de agir. Assim como Davi teve a prática de derramamento de sangue e depois queria construir o templo em homenagem a Deus. Olha que coisa maravilhosa, ele queria construir o templo. Mas aí Deus falou, para mim você não vai construir porque você derramou sangue. Então veja, às vezes Deus quer agir na sua vida. Às vezes Deus tem algo para te entregar. Às vezes Deus tem... algo para te revelar, mas as suas práticas do pecado, a sua vida de iniquidade, pecando, te impede de Deus agir. Às vezes Deus está com a bênção pronta para te entregar, pronta para derramar na sua vida. E lembre-se de uma coisa, quando você é abençoado, todos ao redor são abençoados também. A bênção não é somente para você, a bênção ela é derramada e transbordante. É uma medida bem socada e transbordante. Mas às vezes a sua prática do pecado está impedindo Deus de trazer isso para a sua vida. Então cabe a você identificar qual que é a falha que você vem cometendo, cabe a você identificar qual é o erro que está te afastando de Deus e impedindo Deus de agir. Lembre-se, Deus é Deus de todos. Deus tem prazer e amor pela sua criação. E para que você possa ter a sua vida derramada na presença de Deus, primeiramente você tem que abandonar a prática do pecado.
deixar de ser uma pessoa iníqua e se tornar uma pessoa que luta contra a carne para dar espaço para que o Espírito Santo de Deus, para dar espaço para que o Espírito Santo de Deus haja e que você possa ser abençoado. Amém? E agora indo para a parte final, eu estava ansioso para chegar nessa parte. Davi, quando ele soube que ele pecou, Davi, quando ele soube que ele cometeu um erro, ele não ficou se lamentando, ele não se escondeu atrás de uma moita, né? Ele não botou a culpa em ninguém. Ele reconheceu o seu erro. Salmos 51. Eu vou ler aqui até onde der. Vou marcar até o 12 aqui e vamos ver. Ao regente de coro, Salmo de Davi, quando o profeta Natã o confrontou, depois de haver cometido adultério com Betseba. Depois que Davi cometeu o adultério com Betseba, que é a mulher que estava tomando banho lá na fonte lá. Tem que desligar o ar. Não dei conta de ar hoje. O profeta Natã veio para confrontar Davi. E Davi veio e se posicionou diante de Deus com o seu pecado. Veja, nós estamos falando do homem segundo o coração de Deus. Ele teve o seu olhar desviado e através do olhar que ele desviou, parou de olhar para Cristo, parou de olhar para a palavra de Deus, parou de olhar para a eternidade, começou a olhar ao seu redor. E aí, quando ele olhou ao seu redor, ele viu a tentação, ele viu o desejo e aceitou esse desejo, então ele pecou. E aí, quando ele pecou, ele foi confrontado por Deus. E o que Davi fez quando ele foi confrontado por Deus? Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois o meu íntimo reconheça as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a sua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concedeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faza-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga toda a minha injustiça. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso é um homem que reconheceu o seu pecado e reconhece a importância da salvação. E entende que não existe nada mais importante do que Deus. Não existe mais nada mais importante do que buscar a salvação em Deus. E que ele entende que o pecado impede de ser salvo. E aí ele cita esse texto maravilhoso. Texto maravilhoso. Vamos dar uma olhadinha, pedaço por pedaço. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Então, Davi, ele está reconhecendo que Deus é um Deus misericordioso e que existe uma transgressão. Ele não está negando. Ah, Deus, foi culpa da mulher. Ah, Deus, foi a mulher que me destes. Ah, eu estou escondido aqui porque eu não quero te ver. Não, ele está indo diante de Deus e fala, ó Deus, eu pequei contra ti. E aí ele começa, lava-me de toda a culpa e purifica do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Ele reconhece que a transgressão é dele, que foi ele que pecou contra Deus, ele agiu em desobediência à palavra de Deus, então ele tem um medo de perder a presença de Deus, e aí ele fala, o horror do meu pecado. E essa é uma visão que nós temos que ter na nossa vida. Ter horror e pavor do pecado, pois o pecado é o que nos separa de Deus e nos impede de ter a salvação. Pequei contra ti somente, pratiquei o mal que tanto reprovas.
Quando Davi pecou, ele pecou contra a palavra de Deus, pois o pecado é a desobediência à palavra de Deus. Então ele reconhece, fala, Deus, eu pequei e o meu pecado foi contra ti. Ele não está interessado no que o homem diz, ele não está interessado no que o homem fala sobre ele está interessado no que Deus vê sobre ele. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele entende que ele pecou e que ele errou. Pequei contra ti somente. Portanto, justa é a tua sentença, e incontestável ao julgar-me condenado. E eu aceito o seu julgamento, ó Deus. Pois se eu pequei contra ti somente, então eu aceito o seu julgamento para que eu possa me voltar para ti. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele nunca se exaltou. Ele nunca se achou o cara, ele nunca se achou o bonzão. Ele sabe que ele é um homem pecador assim como eu e você. Reconheço que sou um pecador, sim, desde que me concedeu minha mãe. Se tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração, sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração, ministra a tua sabedoria. Então ele também sabe que ele reconhece que Deus é um Deus misericordioso e ele clama a misericórdia de Deus. Ele pede perdão pelo seu pecado, reconhece que o pecado é por parte dele, ele reconhece que quando ele pecou contra Deus, ele reconhece que ele é um homem falho, que ele pecou e que pode pecar novamente, e também ele entende que sei que queres estabelecer a verdade, de que Deus quer revelar a sua verdade para nós. Ele tem o entendimento e o conhecimento de que Deus, ele não age em oculto. Deus se revela para todos. Deus mostra a tua glória para todos. Por isso que nós temos o conhecimento hoje e o entendimento do que é pecado, do que é santo. Porque nós temos a revelação da palavra de Deus sobre nossas vidas. Deus revelou a sua verdade para nós. Deus não age em oculto. Deus mostra, ei, eu sou Deus. Estou fazendo a sua vida, eu sou Deus. Para que o nome dele seja exaltado. E no versículo 10 ele fala, ó Deus meu. Ele ainda vê Deus como seu Deus. Às vezes nós podemos achar que Deus não está mais na nossa vida, às vezes nós podemos achar que Deus não está agindo mais nas nossas vidas, mas Deus sempre vai ser o nosso Deus. Crie em mim um coração puro. Davi, depois de reconhecer todo o seu pecado e pedir perdão a Deus pelo seu pecado, ele quer ser uma nova pessoa, ele quer ser reconstituído. Crie em mim um coração puro. Ué, ele não tem um coração? Tem, mas o coração dele está contaminado pelo pecado. Então, crie em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele pede que o Espírito Santo de Deus seja renovado dentro dele. Lembre-se, quando o Espírito Santo de Deus chega no seu coração, ele encontra a casa toda bagunçada, toda cheia de sujeira, de porcaria. Então ele limpa toda essa casa e faz habitação ali. Contudo, aquele espírito maligno que habitava nesse coração, na sua vida, ele não vai embora, ele fica ao redor. E se ele perceber que a casa está vazia, e como que a casa fica vazia? Com o pecado. Você veio, se apresentou a Deus, Deus renovou seu coração, fez o seu espírito habitar em você, só que você continua na prática do pecado. Então o Espírito Santo de Deus se recolhe, a alma domina sobre a vontade do espírito, e o espírito maligno de Satanás vem fazer a habitação na sua casa. Então quando Jesus diz, na sua casa, seu coração. Quando Davi diz, renova dentro de mim o espírito inabalável, ele está falando assim, Deus, eu reconheço que sou um pecador, pequei contra ti, aceito a sua justiça, pois eu sei que o julgamento de Deus é baseado no amor e que Deus é misericordioso. Então, se o Senhor vai me punir, seja misericordioso. Mas, crie em mim um novo coração, uma nova pessoa, e renova o teu espírito dentro de mim. E talvez seja essa a necessidade nossa hoje. Se você está num caminho fora da presença de Deus, esse é o seu momento de reconhecer o seu pecado, clamar pela misericórdia de Deus, buscar a presença do Eterno e, principalmente, buscar a renovação do seu coração e
renovar o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não existe nada mais importante do que a salvação. A Bíblia, ela é o manual para podermos viver com Deus, aqui na terra e na eternidade. Amém? Então é isso, pessoal. Queria agradecer a todos vocês que acompanharam ou não, né? Agora nós vamos finalizar. Queria agradecer a vocês que estão acompanhando esse trabalho. Eu sei que não é um trabalho muito fácil de se acompanhar, porque nem todos querem ficar ouvindo a palavra de Deus. Eu falei que ia ser rápido, mesmo assim ficou com 40 minutos a ministração. Amanhã eu vou falar sobre casamento. Amanhã? A próxima ministração será sobre casamento. Se vai ser amanhã, só Deus vai poder dizer. Vamos fazer uma oração, encerrar essa live. E não só a live, mas principalmente agora, eu vou para o meu cotidiano. Vou para a academia e depois para o meu trabalho. Amém? Querido Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus, Senhor, desde ontem eu estou falando que o olhar leva ao pecado e que essa palavra possa ser entendida. Pai, mas eu também falei que eu revelei, Senhor, a sua palavra nesse local, mostrando que mesmo quando a gente peca, mesmo quando a gente pratica o pecado, nós temos uma redenção que está em Ti através de Cristo. E é através desse arrependimento, através desse clamor que nós fazemos, assim como Davi fez o clamor do Salmo 51, nós podemos ter o nosso coração novo, renovado, e o seu espírito renovado dentro de nós. Por isso, Senhor, não afaste de mim a tua vontade, o teu querer. Revela para mim, Senhor, aquilo que o Senhor deseja que eu fale, para que eu venha aqui e grave, Senhor. E que essa gravação se torne uma raiz profunda no coração daqueles que estão ouvindo, daqueles que vão ouvir futuramente. E que a sua palavra, pois a tua honra e a tua glória são para todos sempre, Senhor. E a tua palavra é a única coisa que eu desejo trazer nesse canal. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, pessoal. Não esqueça, né? Deixar o seu curtir, compartilhe esse vídeo com alguém. Se eu falei alguma coisa que não está do seu agrado, vai reclamar com Deus. E que eu possa cada vez mais estar aqui junto com vocês. Em nome de Jesus, nos vemos em um próximo vídeo. Amém?